Bom, gente, agora a gente vai para nossa aula no livro de História, como vocês já viram lá no roteiro. E a gente vai estar na página 35 até a página 37. O assunto que a gente vai estudar hoje, ele já é complemento do que a gente já vem estudando, que é sobre as grandes navegações, que a gente já vem estudando desde a unidade passada. Aí o texto, eu vou começar a leitura do texto, vocês vão acompanhando, certo? As principais viagens financiadas por Portugal foram as de Bartolomeu Dias em 1488, que chegou ao Cabo das Tormentas, que hoje é conhecido como Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama em 1498, que foi o primeiro a chegar às ilhas, e Pedro Álvares Cabral em 1500, que chegou ao Brasil e depois seguiu viagem para as Índias. Então a gente teve três navegadores que foram bastante importantes, que foi Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, que foi o que acabou chegando às terras brasileiras. As grandes navegações começaram porque Portugal queria descobrir um novo caminho para o Oriente. Assim teria como comprar seus produtos para comercializar na Europa. Então eles iam para o Oriente, para a Índia, China, buscar produtos que não tinham na Europa para poder comercializar e gerar lucro. As rotas terrestres eram dominadas pelos italianos, o que forçou a Portugal procurar uma rota no mar. Caso desse certo, os portugueses teriam muito lucro com o comércio das Índias. Quanto às viagens financiadas pela Espanha, uma grande descoberta foi a de Colombo, que, embora tivesse pensado que havia chegado às Índias, na verdade chegou ao continente americano. O engano foi descoberto por outro navegador, Américo Vespúcio, cujo nome inspirou a chamar o continente americano. Então, o continente americano, a gente chama ele assim hoje por causa de Américo Vespúcio, que chegou também nas terras americanas. A gente passa para a página 36 e continua a leitura. A partir de agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas. E o que seria isso? A gente vai estar descobrindo aí o que é esse tratado. Em virtude do grande domínio de Portugal e Espanha na navegação, esses países passaram a disputar as conquistas dos territórios descobertos. Entretanto, para que não houvesse conflito de interesses, foi assinado entre esses países um acordo, que era o Tratado de Tordesilhas. Então, eram os dois países que tinham maior condições de estar viajando, fazendo as viagens marítimas, e eles resolveram que iriam fazer um acordo, que era o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele foi assinado no dia 7 de julho de 1494, bem antes da descoberta do Brasil, deles chegarem ao território brasileiro. Esse tratado ele determinava uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde. As terras descobertas até essa linha seriam dominadas por Portugal e as que tivessem após essa linha seriam dominadas pela Espanha. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, já sabiam que as terras ficariam sob o domínio de Portugal, porque encontraram a parte que eles encontraram era antes da linha imaginária. Só que os outros países, como Inglaterra, Holanda e França, não reconheciam esse tal acordo e por isso não respeitavam. Esses países passaram a ocupar e dominar as terras que Portugal e Espanha achavam que eram que Portugal e Espanha achavam que eram suas. Além disso, esses países também passaram a piratear as embarcações financiadas por Portugal e pela Espanha. Então a gente tem aí o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha imaginária que foi traçada, marcando que uma parte era de Portugal, das terras que fossem descobertas, e a outra parte da Espanha. À medida que eles fossem descobrindo os locais, eles já sabiam de quem era cada uma dessas terras. Mas tinham países que eles não respeitavam essa linha, esse tratado que foi assinado por essas duas nações, e eles começaram a invadir
E nessas invasões também eles pirateavam. Eles faziam navios piratas parecidíssimos com os de Portugal ou com os da Espanha. E assim eles conseguiam chegar ao território, e quando eles chegavam no território, conseguiam a entrada, eles invadiam o local e faziam o que eles queriam ali com aquele pedaço de terra. Aí a gente vai para a nossa atividade na página 36. Então assim, primeira questão. Responda as perguntas a seguir. A letra A. Qual foi o documento que foi criado para evitar os conflitos entre duas potências navegadoras? E vocês colocam o nome desse tratado, porque eu sei que vocês são muito inteligentes. Letra B. Esse documento foi assinado por quais nações? Quais foram os dois países que assinaram para garantir essa divisão, que cada um tivesse um pedaço de terra? Letra C. Em qual ano o Tratado de Tordesilhas foi assinado? Eu disse que ele foi assinado antes da chegada da descoberta do Brasil. Então, você já sabe que foi antes de 1500. Aí vocês podem olhar aí no livro e responder. Letra D. Quantos anos antes da descoberta do Brasil o Tratado de Tordesilhas foi assinado? Aí vocês lembram aí quantos anos o Brasil foi descoberto em 1500 e quantos anos tinha lá quando foi assinado. Aí vocês fazem a subtração e respondem. Letra E. Você acha que os reis da Espanha e de Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas se de fato soubesse que existia terra além da linha demarcada? É uma resposta pessoal. Vocês vão dizer qual a opinião de vocês a respeito disso. Terceira questão. Escreva o nome de países que não reconheciam o acordo firmado entre Portugal e Espanha. Quais eram os países que não respeitavam esse tratado que foi assinado? A gente passa para a página 37. Na página 37 diz assim: observe os mapas abaixo e marque as alternativas corretas. A gente tem 3 alternativas. Dessas 3 alternativas, 2 estão corretas. Então, vocês vão estar assinalando 2 questões, duas afirmativas. Quarta e a última questão da nossa atividade é assim: escreva como foi que Portugal conseguiu dominar quase todo o litoral africano. Aí vocês podem estar pesquisando, se não encontraram no livro, como foi que Portugal conseguiu o domínio do litoral africano, certo? A gente se encontra daqui a pouco para correção.